Saiu pesquisa eleitoral após a famosa cadeirada do Datena. Sim, é uma pesquisa que está contrariando o que muita gente estava imaginando, tá? Eu vou entregar agora? Não! É a pesquisa da Quest e com base nela nós vamos analisar tudo. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, uma dica pra você, tá? Se você entrar hoje é dia 19, você vai clicar no link do clube, entrar no clube, você vai ganhar essas 2 revistas Valete. Bora! A promoção válida só pra hoje, pra quem assistiu esse vídeo, então bora, tô te aguardando. Pois bem, amigos, saiu pesquisa Quest e os resultados surpreenderam muita gente. A real é que muita gente tá... Nossa, isso é confuso. A Quest é um dos institutos mais confiáveis e pra quem já acompanhou vídeos meus ou minhas lives, eu falo, os 3 institutos que eu acompanho com cuidado sempre são Quest, Datafolha e o Atlas, tá? O Atlas acertou muita coisa, inclusive a eleição do Milei, e ele acompanha mais as tendências de redes sociais. Datafolha é um instituto muito tradicional, errou bastante em algumas eleições, sim, tem talvez problemas de metodologia, mas é acima de tudo um instituto probo. É um instituto tradicional, não é um instituto que vende pesquisa. E o terceiro é a Quest, que é uma metodologia mista, séria, tá? E que vem também acertando. Acho que ele é, no geral, mais conservador na abordagem do que o Atlas, mas apresenta, vamos dizer, resultados consistentes. E o resultado da Quest foi interessantíssimo. Foi uma pesquisa que captou pela primeira vez os resultados do debate de domingo, que teve essa cadeirada do Datena no Marçal, e aí ele explica um pouco a mente, né, do eleitor. Veja, a pesquisa apresentou Nunes, que não fede nem cheira, com 24%, tá? Outros institutos de tracking estão dando o Nunes com uma votação maior, com índices maiores. A Datafolha já está mostrando que o Nunes descolou dos outros candidatos. Mas talvez a metodologia da Datafolha seja justamente tão conservadora que ele encontre mais, vamos dizer, votos de pessoas que são menos politizadas e que com uma capacidade menor de... expandir, né, o seu voto, ou seja, uma capacidade menor de convencimento, eleitores menos influentes, e aí você tem uma visão meio, vamos dizer, enviesada ali. É um problema, por exemplo, de trackings também. Mas o Nunes na Quest tá com 24. Esse processo aí não afetou ele em nada. Quem subiu, veja só, foi Guilherme Boulos, subiu 2 pontos. O que para uma campanha que tá muito cansada, meio envelhecida, é um alento, do tipo, olha, né, a gente tá se arrastando daqui e tá subindo para ir pro segundo turno. E aí ele sobe e vai para 23, ele tá só a 1 ponto do Nunes. E o Marçal? Ora, o Marçal tinha 23% na última pesquisa da Quest. E aqui ele caiu 3 pontos. Veja, cair 3 pontos não é dizer que ele variou para baixo ali, de acordo com a margem de erro. Não, ele caiu 3 pontos. A pergunta que fica é, ele vem em todas as pesquisas apresentando uma tendência de queda. Ou seja, o Marçal apresenta uma curva de queda, como se ele tivesse atingido o pico dele antes, e agora ele vai caindo, porque o público tá, enfim, conhecendo um pouco mais ele, e para além das brincadeiras, descobrindo que ele é só um idiota, ou coisa ainda pior. Então essa pesquisa pode ter captado, por exemplo, a queda que havia anteriormente com o Marçal, e o fato em si da cadeirada não ter abalado ele. Pode ser, tá? A gente pode, por exemplo, encontrar razões diversas para um determinado fenômeno. A questão é, foi a cadeirada que alterou isso ou não? Só que aí a gente encontra a resposta, sabe no quê? Nas intenções de voto do 4º colocado, que é o Datena. O Datena variou 2 pontos para cima. E aí a gente pode estabelecer uma correlação. Porque veja, o Datena apresentava uma curva de queda em todas as pesquisas. Do nada, o Datena sobe 2 pontos no mesmo momento em que Marçal cai 3. E há um evento comum que atinge ambos, que foi o Marçal tomar uma cadeirada do Datena. Um cresceu e outro caiu. E quem cresceu foi quem bateu e quem caiu foi quem apanhou. É algo diferente, porque veja, em tese as pessoas imaginam que o Marçal sairia, vamos dizer, vitimizado dessa história toda, e as pessoas iam falar, pô, ele tá lutando contra o sistema e o sistema foi e agrediu ele. Isso faz parte, inclusive, de uma certa iconografia que o Marçal tá criando ao redor dele. Ele se comparou ao Trump tomando tiro e o Bolsonaro tomando. Então você tinha um candidato à presidência dos Estados Unidos, que toma um candidato à presidência do Brasil, que toma uma. São 2 casos letais em que 2 candidatos que estavam basicamente fazendo suas campanhas assim, são alvos de um atentado. O do Marçal não é o caso. Ele é um sujeito que provoca, ele é visto como um troll. O próprio eleitor se comporta como um troll, brinca com ele nessa aventura. E aí, ele não toma uma facada ou um tiro. Ele tomou uma cadeirada de um senhor de idade com mais de 70 anos. Então, vamos dizer, não é exatamente um ícone, um herói, o que ele se transformou. A situação é apenas ridícula. E eis o ponto que talvez tenha afetado o Marçal. O Marçal era visto como um objeto de diversão por parte do seu eleitor, tá? O eleitor gostava
do fato do Marçal apontar o dedo na cara e fazer piadas e brincadeiras. Nesse sentido, o Marçal, ele não se distancia muito de um tiririca ou de um comediante que é colocado, vamos dizer, num palco pra cumprir esse papel. Naturalmente, o Marçal tenta colocar um discurso político de que ele é antissistema, de que ele é um super-homem, de que ele é incrível e blá 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 blá. Obviamente, pra também apagar a imagem de que ele é um picareta, que é o que você descobre quando você conhece um pouquinho do Pablo Marçal. Mas, no frigir dos ovos, o eleitor, vamos dizer, menos intenso nas suas pesquisas políticas, ele tá lá com o Marçal se divertindo. E o que acontece, me parece, é que o Marçal, ele provocou, e ele basicamente chamou o cara de Jack, vocês sabem o que é isso, na gíria, né, do crime, e ele apanhou. E a pessoa que se divertia com ele não esperava nada muito diferente dele, porque sabe que ele não é um agente destruindo o sistema, mas que ele é, vamos dizer, um elemento pra se divertir. Naturalmente, antes que você fale alguma coisa, tem os fãs iludidos do Pablo Marçal que acham que ele realmente apanhou porque ele está enfrentando um consórcio comunista. E é um percentual que já vota no Pablo Marçal. Porém, se ele quiser furar bolhas, né, para além do seu fã mais intenso, ele tem que pegar e converter esse cara que se diverte com ele e depois converter pessoas que sequer hoje querem votar nele, tá? Ou seja, ele poderia passar uma confiabilidade maior. Mas não é o caso. A rejeição do Pablo Marçal vem aumentando pra fora justamente porque as pessoas estão pegando birra dele. Porque ele parece um idiota e porque ele tem um discurso que não passa, vamos dizer, confiança pras pessoas. Esse é um problema claro, um problema nítido no estilo de fazer política dele. E com base nisso, me parece que essa história, tá, mostrou que, não há tanta solidariedade assim ao cara, porque é apanhar o que se espera de um cara que se comporta como um palhaço, ou seja, ele é um moleque briguento, causando, e aí ele apanhou, a pessoa falou, tá bom, o moleque apanhou, isso não é, vamos dizer, um mártir. E a segunda coisa é que mesmo para eleitores que poderiam vir para ele não passou a imagem de força que ele construiu. A imagem que você tá vendo aí é a imagem que circulou demais dele na ambulância, fingindo que estava sendo, vamos dizer, objeto de cuidados muito especiais, tá? A máscara não estava encaixando, não era necessário a máscara nisso. Ele tá com a cabeça apoiada, vamos dizer, numa caixinha de luvas, né? Ninguém vai ficar com a cabeça apoiada nisso. Ele não estava imobilizado na maca, as pessoas estavam de pé. Todos esses procedimentos na ambulância eram procedimentos que não existem numa ambulância de UTI. Ou seja, aquilo era tudo forjado. Eles pegaram uma ambulância, botaram a equipe de filmagem do Pablo Marçal e eles ficaram filmando uma suposta emergência. Tanto que depois é colocado no hospital e o que você está vendo aí é ele com uma fitinha verde no pulso. A fitinha verde no pulso significa que o caso é absolutamente tranquilo. O que quer dizer que o Pablo Marçal só fez um drama de mentira. Então ele finge um drama que não acontece. E aí ele, ao mesmo tempo, passa uma fraqueza. Porque, ora, se ele não era um super-homem, por que não continuou no debate? Continuasse no debate, falou, fui agredido, tô machucado, tá... Não. Ele, basicamente, fingiu que tava quase morrendo, tá? E as pessoas percebem isso. Não adianta a gente fingir que as pessoas não se tocam que tem algo estranho acontecendo. Ele é só um clown. Então, pode ser, e eu estou especulando aqui, que esse fenômeno aconteceu e o Marçal caiu. Aí você vai falar, então essa pessoa foi lá e voltou no Datena? Não é o caso. O Datena apresenta um comportamento hoje nas redes sociais que é muito similar do Alexandre de Moraes, que é a figura fora da esquerda que ganha as graças da turma da esquerda. Então a turma da esquerda, ela não tem, vamos dizer, heróis muito viris no mundo deles. E aí eles são obrigados a, vamos dizer, se impor diante dos adversários através da força de outros. Então quem faz isso contra o Bolsonaro pra esquerda é o Xandão. Aí eles idolatram o Xandão. E quem tá fazendo isso agora com o Marçal é o Datena. E aí você passa a ter um culto ao Datena. Tanto que estão rodando vídeos do Datena nas páginas de esquerda com eles adorando. Até, nossa, o Datena é demais. Esse candidato promete entrega, tal. Então é possível que nas rebarbas disso aí o Datena crescido um pouco. É possível, tá? Não digo que é totalmente confiável. Isso aqui é uma impressão que eu tenho. E também que, basicamente, muitas pessoas estão sabendo agora que o Datena é candidato e que ele bateu em outro candidato. E para um eleitor desavisado, isso soou divertido. E é este o ponto. O Datena entregou diversão. Para um candidato que estava chato, que era o Datena, e que estava num contexto em que outro candidato entregava diversão, o Datena passou a entregar uma diversão ainda maior que a do Marçal. E aí, para esse eleitor que tá ali para se divertir, porque é alienado, faz muito sentido tá com o novo brincalhão do pedaço. Tá? E o Datena comprou isso, ele tá se comportando como um shed, né? Bati mesmo, tal. E o jogo vai seguir. Ele com 10% não significa que ele tem nenhuma chance de ganhar, obviamente que a candidatura do Datena tem como função ajudar a do Guilherme Boulos, mas as pesquisas mostram como o eleitor, ele não é tão previsível como muita gente imaginava. Obviamente, para referendar isso, e antes que pareça, vamos dizer, uma profecia minha aqui, eu vou aguardar outras pesquisas saírem, e tem pesquisas novas saindo essa semana, mas
deve ficar claro pra todo mundo que, se as pesquisas acompanharem essa tendência, a porrada no Marçal surtiu um efeito ruim pro coach. E aí parece que os truques que ele guardava dentro da sua caixinha de surpresa começam a perder o efeito, porque bastou alguém ser mais imbecil do que ele começou a perder. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e beijos e abraços pra todos vocês.